Amém. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens chamada Recomeçar. 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 E eu estava agora lembrando de um cantor chamado Gerson Samuel. Ele é da primeira igreja batista de Floripa. Viu, pastor Gastão? Seus filhos lá, filha conhece. O Gerson Samuel tem uma música que ele diz assim: "O mestre, é tão longa a caminhada, não me deixe só nessa estrada, que eu tenho medo para onde esse vento quer me levar. O mestre, não me deixe só no caminho, que eu tenho medo de andar sozinho. Pega na minha mão e me leva, e me leva." E nessa noite nós vamos falar sobre esse tema, recomeçar no caminho. Recomece no caminho. Mas antes, nós vamos ler um texto grande. Sabe aquele texto que tu lê, dá até vontade de dormir porque ele é tão grande? Mas não durma, tá bom? Então pegue lá, Lucas 24, de 13 a 35. É um texto muito conhecido, é o texto dos discípulos no caminho de Emaús. Lucas, capítulo 24, de 13 a 35. Nós falamos no primeiro domingo sobre que Jesus te convida a recomeçar, aquele texto dos pescadores. Na semana passada, nós falamos poder para recomeçar, aquele texto dos 4 leprosos, de 2 Reis 7. E hoje nós vamos falar sobre o tema Recomece no Caminho, e vamos falar daquele texto dos discípulos do caminho de Emaús. Então assim, você tem Bíblia, mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Se você tem o seu celular aí, tá bom? Também mantenha aberto no texto bíblico, tá bom? Deixa os gols do Fantástico para depois, tá bom? Mantém no texto bíblico, tá bom? Pega aí o texto bíblico e não sai dele, tá bom? Vamos lá. Lucas 24, 13 a 35 é um texto um pouquinho comprido, eu vou tentar ler de forma bem objetiva para você entender e depois nós vamos explicar, tá bom? Vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Nós cantamos agora há pouco sobre isso. Então ele lhes perguntou: "O que é que vocês estão discutindo pelo caminho?" E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: "Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" Ele lhes perguntou: "Do que se trata?" Eles explicaram: "Aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Que Deus abençoe a sua palavra. O título da mensagem desta noite, pode passar para nós, é este aqui: recomece no caminho. Recomece no caminho. A gente gosta do assunto recomeçar. Esse assunto ele mexe com a gente. A gente sempre olha para as coisas do dia a dia, recomeçar o casamento, recomeçar com os filhos, recomeçar no trabalho, recomeçar na fé. A gente gosta deste assunto. Agora, uma coisa muito interessante sobre este tema também, eu acho muito interessante sobre o caminho. Tem pessoas que estão no início do seu caminho na fé, início da sua jornada. É aquela pessoa que está estimulada, feliz com o novo, né? Por ter conhecido a Cristo. Tem pessoas que já estão no meio do caminho, né? Já andaram um pouco. São aquelas pessoas que já têm um conhecimento, já experimentaram alguma coisa de Deus. E tem pessoas que estão bem lá à frente também no caminho. Agora, é interessante que muitas vezes nós saímos do caminho. Eu costumo dizer que, se você observar, todo final de ano parece que a gente chega num trevo, numa bifurcação, ou num rodoanel. A gente tem que tomar decisões, sim ou não? Sigo em frente, dobro para a esquerda, dobro para a direita ou volto. Talvez você está vivendo isso hoje, mesmo já em 2024. Você tem um caminho pela frente, então você fica pensando, para onde que eu vou, que direção que eu vou tomar, o que eu vou fazer, volto? Só que às vezes, você já andou tanto, que você já não sabe o que você faz, porque você já girou bastante. Você sabia que quando você erra o caminho, às vezes você sofre em dobro? Por exemplo, se você pega uma estrada errada, 100 quilômetros, quantos quilômetros você vai perder? 200. Você anda a 100, tem que voltar para depois ir para o outro lugar. Então muitas vezes a gente erra o caminho, e a gente paga um certo preço, porque, né, errou e anda bastante, às vezes não tem como fazer uma interligação de estrada, você tem que voltar para aquele ponto para recomeçar de novo. Irmão, sabe qual é o nosso problema? É que muitas vezes a gente não volta para o ponto certo. A gente continua e fala assim, não, eu vou achar um atalho para pegar o caminho de volta. E não acha, e vai. E daqui a pouco é um matagal, você se perde, você não tem mais para onde ir, porque você não reconhece que você precisa voltar do caminho e recomeçar. Irmãos, você sabia que eu e você não somos gente boa? Você sabia disso? Se você acha que você é gente boa, você está completamente enganado. E se você acha que eu sou gente boa e sou um cara obediente, você está completamente enganado. Deus fala as coisas para nós e mostra o caminho. O que a gente faz? A gente teima. Sim ou não? A gente teima. A gente bate o pé. É do meu jeito, é o meu caminho, é eu que escolho, eu recomeço do jeito que eu quiser, é eu que mando. Nós somos assim, gente. Só que muitas vezes Deus fala para você, você tem que voltar para o ponto de partida, para você recomeçar. Só que você fala às vezes para Deus assim, Deus, mas eu já girei tanto, já andei tanto, voltar de novo, voltar para o caminho. Quero contar duas pequenas histórias para você, que é o seguinte, a primeira delas, conta-se que uma vez uma menininha se perdeu numa cidade, à noite. E ela se perdeu numa cidade, e ela estava confusa de madrugada, e um homem detectou aquilo, chegou perto dela e falou assim, onde é que você mora? Ela deu mais ou menos onde é que ela morava, um ponto de referência, e ele falou assim para aquela menina, faz o seguinte, você vai reto aqui, dobra à direita, dobra à esquerda, você vai passar por uma ponte paralela a um rio, você vai ir adiante, depois dobra à direita e você vai chegar lá. Ela saiu, e ela ficou completamente perdida, ela não conseguiu chegar na sua casa. Até que uma pessoa também encontrou ela no caminho e percebeu isso com ela, que
estava acontecendo com ela. Sabe o que aquela pessoa fez? Ela perguntou assim, onde é que você mora? Ela disse, eu moro em tal lugar. Aquela pessoa pegou na mão dela, era uma noite fria, pegou o seu casaco, colocou nela e levou ela na mão até a casa dela. O que a primeira pessoa fez? Ela informou o caminho. E a segunda pessoa foi o quê? Foi o caminho para ela. Jesus é aquele que pega na nossa mão e fala assim, eu vou andar com você e eu vou mostrar para você o caminho, e Ele te conduz ao caminho. Se você acha que Jesus te largou de mão, pastor, eu vim aqui hoje à noite assim, para dar uma força, mas olha, eu vou te dizer, eu acho que Jesus se esqueceu de mim. Ele não esqueceu de você, e mais, Ele não quer dizer para você, vai lá, vira direito. Aliás, tu já viu pedir informação para as pessoas? Tu chega num lugar, tu está perdido. Onde é que eu saio? A pessoa, não, tu faz assim, tal. Cara, tu sai dali, tu não sabe onde vai. Jesus não, Ele te pega na mão e fala assim, eu vou com você. Se tiver que voltar, eu vou voltar com você. Se tiver que ir adiante, eu vou com você. Eu pego na sua mão, eu vou andar com você. Isso é discipulado. Agora uma outra história também sobre caminho. Conta-se uma história muito interessante que 2 viajantes eram muito bagunceiros e barulhentos. E eles queriam, fazer uma viagem de trem. E eles entraram correndo, gritando no trem e fazendo um alvoroço. E um cara ficou só olhando para eles. E eles falaram assim, vamos pegar o vagão do fundo. Já viu que o pessoal gosta do fundo, né? Principalmente estudante. Estudante parece que gosta do fundo. Pegou o vagão do fundo. Chegaram lá, começaram a brincar e tal. E chegou o homem da bilheteria lá. Vocês podem trocar de vagão, por favor? Que trocar de vagão, cara? Vocês podem se dirigir ao próximo vagão? Que trocar de vagão, cara? Eu vou ficar aqui. Ele falou o seguinte, é o seguinte, este último vagão, ele não está interligado em nenhum outro vagão. Então, quando esse trem sair, esse vagão vai ficar e vocês vão ficar com ele. Às vezes Deus chega para você e fala, eu quero te dar um caminho, mas você fala assim, eu vou ser o caminho. E aí Ele fala assim para você, você não está interligado com ninguém. Se o trem sair, você vai ficar. Se o trem sair, você vai ficar. Então nós precisamos estar conectados a Cristo. Nós lemos aqui, Lucas, nós falamos na primeira mensagem que nós falamos sobre recomeçar. Lucas é um evangelho mais meticuloso. Lucas é um médico, ele é um expositor. Lucas tem como seu propósito revelar o Senhor Jesus Cristo e tudo que Ele começou a fazer e a ensinar até o dia em que Ele foi elevado às alturas. Então Lucas ele é expositivo. Lucas é uma exposição em ordem, uma narrativa meticulosa sobre a vida do grande médico. Lucas era médico, Jesus, ele enfatiza a vida de Jesus como grande médico. Então em Lucas você vai ver um Jesus que ele é muito amoroso com os sofridos, samaritanos, gentios, marginalizados, mulheres, crianças, cobradores de impostos, pecadores. Então o livro de Lucas, aliás, nos ensina muito sobre esse amor de Jesus para com os sofridos, os pecadores, aqueles que precisam de ajuda, aqueles que são marginalizados pela sociedade. Então Lucas tem essa característica. Bom, o capítulo 24 que nós lemos aqui, é um capítulo que está falando sobre qual assunto? Ele está falando sobre a ressurreição de Jesus. Então, esse texto do caminho de Emaús é como se fosse um sanduíche. Antes desse texto, no início do capítulo, ele está falando sobre a ressurreição de Jesus. Esse capítulo também fala, mas é algo mais que se distancia. E depois, o outro texto, mesmo o capítulo 24, ele vai falar da ascensão de Jesus. Então, início do capítulo, ressurreição. Final do capítulo 24, ele vai falar da ascensão. Jesus sobe aos céus em Betânia. E no meio dessa história, entre a ressurreição e a ascensão, aparece esse texto aqui longo, de um tal de caminho de Emaús e 2 discípulos que estão naquele caminho. Aí o texto vai se desenrolar nessa história. É no caminho que Jesus se apresenta e te faz recomeçar.
Algumas pessoas falam que nós somos o resultado dos nossos encontros. Mas nós também somos o resultado dos caminhos que a gente anda, persegue. E sabe aonde que Jesus nos encontra? No caminho. Talvez você pense assim, que Jesus dá um grito para você: sai desse caminho aí, vem para cá. Ele não faz isso, sabia? Sabe o que Jesus faz? Ele te encontra aonde você está. Se você está longe no caminho, se você está perto, ou se você recém começou, Ele encontra você aonde você está. Aí você fala assim: mas pastor, tu sabe aonde eu estou? Eu não sei. Pastor, eu ando com a vida toda torta. Você sabia que Jesus te encontra lá onde está tudo torto? Ele não... Tem muita gente, inclusive, que acha que igreja é um lugar para gente perfeita. Então assim, quando eu melhorar, eu vou para a igreja. Igreja é um hospital, gente. Igreja é um hospital. Nós somos doentes, sabia? Você sabia que eu sou um pastor doente? Talvez isso assuste você. Eu sou doente. Eu sou um doente em recuperação. Você também. Nós temos o pecado em nós. Lutamos diariamente. Graças a Deus que temos a Jesus Cristo, que nos ajuda. Então Jesus nos pega no caminho, do jeito que nós estamos. Ele vai lá, Ele não fala assim, ó, quando tu voltar eu converso contigo. Sabe aquele filho que a mãe e o pai falam assim, ó, quando tu voltar eu vou te dar uma tunda. Deixa ele sair, ele está aprontando, mas ele vai chegar de noite em casa, eu vou dar uma tunda. Jesus não, Ele vai te pega lá onde você está. Agora se Ele vai dar uma tunda e você não, aí não é comigo. Tá bom? Aí não é comigo. Certo? Ele pega você aonde você está. Ele te encontra no caminho. É no caminho que Jesus se apresenta e te faz recomeçar. Nós vamos ver agora 5 pontos sobre recomeçar no caminho de Jesus. Primeiro lugar, pode passar para nós? No caminho surgem as dúvidas e a vontade de desistir. O verso 13 e 14 falam que naquele mesmo dia eles eram o quê? Discípulos. Eles eram discípulos, presta atenção nisso. Eles estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E eles iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. O que tinha acontecido? O início do capítulo fala que algumas mulheres foram ao túmulo. O túmulo estava aberto, apareceu ali um cara ali que falou algumas coisas para elas, dizendo que ele não estava ali, porque vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo. Eles saem dali, há uma dúvida, o túmulo está aberto, mas ele não está lá. Aí um cara resplandecente lá fala que ele está vivo, será que está? Não está? Aí corre um burburinho entre os discípulos mais próximos, e eles estavam ouvindo, eles ouviram isso também. Eles eram discípulos, eles não eram os conhecidos como nós conhecemos, né? Os famosos, Pedro, João, ali Tiago, mas eles eram discípulos. E eles estavam fazendo o quê? Voltando para Emaús. Emaús era uma aldeia que ficava a oeste e um pouco para o norte de Jerusalém. E era uma região desconhecida. 10 quilômetros de Jerusalém. Eles tinham ouvido falar que Cristo iria morrer, que Cristo iria ressuscitar. E as evidências começaram a aparecer. Mas sabe o que aconteceu com eles? Eles estavam vivendo uma crise de fé. Eles estavam em dúvida. Tem muita gente que acha que os discípulos de Jesus não passam por crise. Não, esse negócio de crise, isso aí não. Tu está com problema de fé, meu. Tu não é crente se tu tem crise. Os crentes passam por crises. Discípulo passa por crise. Eles andaram com Jesus, eles criam em Jesus, só que estava acontecendo um problema lá, algumas evidências, não tinha certeza. O que eles decidem? Cara, vamos embora. Sabe quando tu vai num lugar e fala assim, isso aqui é furado, meu, vamos embora. Vamos embora porque não dá esse negócio aqui, vai ficar uma enrolação aqui, vamos embora para casa. Eles estão indo embora para casa. Talvez você está aqui hoje, e se alguém perguntasse para você assim, quem é você? Você falar assim, eu sou alguém que estou na fé há 50 anos, 30 anos, 20 anos, 10 anos. Mas mesmo
que você já viu muita coisa sobre Deus, já ouviu, já experimentou. Hoje você está em crise. Hoje você não tem coragem de falar, mas lá dentro de você, você fala assim: eu não creio mais. Eu estou em crise. Eu sei que alguma coisa aconteceu. Inclusive você nem saiu da fé. Você nem foi para outra coisa. Mas você está em crise. Você acha legal, você acha bonito, você sabe que é a verdade, mas isso não faz mais sentido para você. Quando você levanta segunda-feira, não faz mais sentido para você. Você está em crise. Esses homens estavam em crise. Mas eu quero dizer para você que mesmo quando as dúvidas surgem e a vontade de desistir aparece, você não vai escapar de Deus. Olha só o que diz o Salmo 139. Bem no meio do Salmo diz assim, Salmo 139, 7 a 12 diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Deixa eu falar uma coisa para você: não tem como você fugir de Deus. Você fala assim: pastor, eu estou aqui na igreja há muito tempo, mas ninguém sabe, eu estou em crise. Ou talvez você sumiu, você está longe, a quilômetros de distância. Eu quero dizer para você: não tem como você escapar de Deus. Ele vai te encontrar. Você está em crise, Ele vai te encontrar. Você está longe, Ele vai te encontrar. Você está distante, Ele vai te encontrar. Ele vai te pegar. Não tem como você escapar de Deus. Mesmo em meio às dúvidas e desilusões, não saia do caminho da vida. Você está em crise? Não saia do caminho. Está difícil? Não saia do caminho. Jesus vai cuidar de você. Jesus vai te alcançar no caminho. Segundo lugar, são 5. Ah, pastor, recém no segundo são 5. Calma, vamos lá. Vai estar quase na hora, o cara vai para o segundo ponto, são 5. Segundo lugar, no caminho Jesus vem andar ao teu lado. Os versos, eu não vou ler todos, mas dos versos 15 a 24, acontece o que nós estamos falando aqui. Quem é que vem andar do lado deles? O próprio Jesus. O texto diz que eles conversavam e discutiam. Jesus se aproximou e ia com eles. O texto diz que os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer Jesus. E olha só, interessante o que Jesus faz. Em vez de Jesus chegar e falar assim: estou aqui pessoal, sou eu aqui. O que Jesus fala? Jesus pergunta para eles: o que vocês estão discutindo no caminho? E um homem chamado Cleopas fala assim para ele: ué, você não sabe o que aconteceu nos últimos dias? E ele pergunta: do que se trata? O que aconteceu com Jesus? Nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel, mas depois de tudo isso, já é o 3º dia e nada aconteceu. Algumas mulheres até falaram sobre o que aconteceu no túmulo que está vazio, não acharam o corpo de Jesus, voltaram, dizendo que tinham visto uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive, e alguns dos nossos foram ao túmulo, mas não o viram. Esses diversos exemplos, em diversos exemplos, Jesus não foi imediatamente reconhecido depois da ressurreição. A situação era desesperadora, pois com a chegada do 3º dia depois da morte, não podia haver nenhuma esperança de restauração natural. O atordoamento dos discípulos aumentava com a notícia trazida pelas mulheres. Não podiam negar completamente a verdade da notícia. Não havia, entretanto, nenhuma evidência positiva da ressurreição. Para esses homens, só o aparecimento palpável de Jesus mesmo seria convincente. Então Jesus, ele sai de Jerusalém. E aonde que Jesus vai?
ele vai encontrar no caminho 2 discípulos que estavam em crise. E em vez de chegar para os discípulos e dizer para eles: sou eu aqui, gente, ele pergunta: o que vocês estão falando? Eles não reconheceram ele, os olhos dele. Você já viu você durante a semana, às vezes está tão corrido, você passa por um amigo, nem sabe que era o amigo. Tem tanta coisa na sua cabeça que você fica cego. Você não lembra da pessoa, é muita coisa. Eles estavam como que não sabendo de nada. E Jesus se aproxima deles e vem andar ao lado deles. Irmãos, isso não era popular. Sabe por quê? Onde é que era o acontecimento? Jerusalém. E aonde é que Jesus vai? No caminho para Emaús, para encontrar 2 discípulos em crise. E ele começa a andar do lado deles. Você sabia que Jesus, ele tem prazer em ouvir você e andar ao teu lado? Aí você fala assim: mas me ouvir? Eu, um pecador? Ele tem mais coisas para fazer. Mas o texto diz que ele sai de Jerusalém e procura aqueles homens e anda ao lado deles, como um mestre perto dos seus discípulos. Isaías 30, 21 diz: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem por ele. Este é o caminho, andem por ele. Então Jesus te encontra no caminho e anda com você. Você sabe que a gente acha que a fé é como se fosse assim um produto de uma empresa que sai tudo igual, né? Bate lá o produto, sai todos iguais. Sabe como é que é a fé de Jesus? A fé que Jesus traz para as pessoas é uma fé artesanal. Ele sai andando perto dos discípulos, ele escuta eles, ele está perto deles. O jeito que Jesus fala com você não é o mesmo que ele fala comigo ou com alguns irmãos. Claro que nós temos a palavra, mas ele é muito artesanal, ele é específico, ele entende você, ele pega você no caminho, ele anda ao seu lado. Então creia, Jesus está do seu lado, fale com ele, abra seus olhos espirituais, ele está falando com você. Terceiro lugar, pode passar para nós, no caminho, Jesus se revela através das Escrituras. Os versos 25 a 27 dizem assim: então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. O 27. E aí ele começa por Moisés e todos os profetas e explica para eles que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Jesus, que ainda não podia ser reconhecido pelos companheiros de trajeto, repreendeu os homens e lembrou-os das coisas que os profetas ensinaram. O Messias tinha de sofrer, logicamente, entrar na glória, porque o Velho Testamento já o dera a entender. Começando por Moisés e passando por todos os profetas, Jesus explicou-lhes o plano de Deus nas Escrituras. Tudo o que se passou com Cristo era consequência do propósito divino revelado na sua palavra. Sabe como que Jesus começou a abrir os olhos deles no caminho? Com a palavra. Ele começa a falar o que os profetas, o que os homens de Deus do Antigo Testamento tinham falado a respeito dele. Irmãos, tem muita gente que quer começar no caminho, mas fica longe da palavra. Eu fico impressionado como tem gente que sabe frase de efeito. Tu entra nas redes sociais, é cada frase assim que tu cai para trás. Só que não tem nada de palavra de Deus. Então as pessoas acham que estão no caminho porque sabem frases bonitas, porque alguém fala uma frase bacana, mas não tem palavra ali, não tem Deus ali. Aí a pessoa não se encontra mais, ela se perde no caminho, ela não consegue recomeçar, porque não tem palavra de Deus. Você tem que ir para a palavra de Deus para recomeçar. Tem muita gente que fala assim:
quem é que pode me julgar? Só Deus para me julgar. Deixa eu te falar uma coisa, eu prefiro ser julgado pelos homens do que por Deus. Você sabia disso? Você sabia disso? As pessoas falam assim, só Deus para me julgar. Tu tem noção do que é isso? Tu tem noção do que é isso? Tem noção que a palavra fala sobre isso? Então nós precisamos voltar para a palavra, para recomeçar no caminho. A gente precisa da revelação da palavra, a igreja precisa de palavra. Amanhã, segunda-feira, antes de você sair para trabalhar, você precisa de palavra. Antes de dormir, você precisa de palavra. Deus quer falar com você através da palavra e te orientar no caminho. Quer ver um exemplo? Quando você pega uma estrada, não tem guarda-reios, não tem asfalto, não tem aquelas linhas pontilhadas. Vamos supor que você vai para São Paulo, recomeçar alguma coisa em São Paulo. Se não tivesse estrada, guarda-reio, linha pontilhada, você ia conseguir chegar lá? Possivelmente não. Por quê? Porque existe uma orientação para você. A mesma coisa é a palavra de Deus. A palavra orienta você para que você recomece no caminho, para que você não saia do caminho. Olha só o que 2 Pedro fala sobre essa questão. 2 Pedro 1, 19 a 21 diz assim: assim temos ainda mais segura a palavra profética. Jesus está falando isso para eles. E vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro. Está tudo escuro, você precisa de palavra, ela ilumina você. Até que o dia clareia e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Jesus. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Aqueles homens estavam numa escuridão espiritual, e Jesus chegou para eles e iluminou a vida deles. Com o quê? A palavra dos profetas. A palavra proferida lá no Antigo Testamento que tinha à disposição para eles. E ele orientou aqueles homens na palavra, nas Escrituras. Então recomece com Jesus, recomece com a verdade da palavra de Deus. Irmãos, como pessoas estão vivendo um caminho de mentira, você tem que ir para o caminho da verdade, da palavra de Deus, e você vai recomeçar a ir na direção certa. Quarto lugar, no caminho para casa, convide Jesus para entrar. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Sabe quando tu vai numa casa assim, tu sabe que tem um almoço top, aí tu fala assim, não, eu estou passando aqui, sabe? Tem uma janta assim, tu está passando na casa dos parentes, sabe? Aí tu olha aquela mesa assim feita, quer jantar aqui? Não, mas por dentro tu fala assim, cara, eu estou numa broca. Jesus se aproximou da aldeia e fez como que menção de passar adiante. Tinha a boia na casa dos caras. Mas eles convenceram a ficar dizendo, fique conosco porque já é tarde. O dia está chegando ao fim e ele entrou para ficar com eles. E aconteceu algo interessante, que você não gosta. Sabe quando tu chama um parente na tua casa, vai almoçar, ele toma a frente da boia. Aí tu fala assim, peraí só um pouquinho, a casa é de quem? A casa é minha ou é daquele primo, tio, parente, né, que tu, por educação, tu traz na tua casa? Quem é que tomou a frente na hora da comida? Foi eles ou foi Jesus? Jesus. Ele tomou a frente ali na hora de comer. Ele pegou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles o pão. E aí aconteceu algo extraordinário. O texto diz que os olhos deles se abriram. E eles reconheceram Jesus. Mas quando eles reconheceram Jesus, sabe o que aconteceu? Ele desapareceu da presença deles. Por quê? Ele já tinha ressuscitado. Então ele podia atravessar a parede, ele não era mais, né, uma parede, uma casa, não impedia, mas ele tinha ressuscitado. Ele desapareceu na hora. E olha que interessante, pergunta, eles ficaram em crise a partir disso? Não ficaram, porque os olhos deles já tinham se aberto. Ele desapareceu. E aí eles disseram um ao outro, não é verdade
que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras. Então, quando os olhos deles são abertos e Jesus some, eles têm um clique. Espera aí, quando a gente estava no caminho vindo com ele, a gente percebeu que ele era diferente. Alguma coisa começou a arder no nosso peito diferente. Por quê? Porque ele nos explicava as Escrituras no caminho. Eles fizeram um convite comum a um estranho que tinha diante de si uma longa viagem, não tinha onde passar a noite. Eles desejavam compartilhar uma refeição com a sua interessante companhia, tendo seu hóspede assumindo o lugar de anfitrião. Ao partir o pão, revelou a sua identidade. Os olhos impedidos agora são abertos e Jesus desapareceu. O corpo ressurreto podia atravessar as portas ou paredes, aparecer ou desaparecer. Corações nécios, tardos, endurecidos, começam agora a arder com amor e dedicação. O coração deles estava endurecido no caminho. Eles não queriam mudar daquela crise, mas alguma coisa começou a amolecer o coração deles. Era a presença de Jesus falando das Escrituras. Eu quero dizer para você, nessa noite, você tem uma escolha. Ou você deixa Jesus passar, ou você convida Ele para entrar na sua casa, na sua vida, na sua história. Convide Jesus para entrar na sua casa. Quer ver uma coisa? Onde tem gente, tem o quê? Mesa. Já percebeu isso? Se você levar uma família na sua casa, vai ter o quê? Mesa. A empresa vai fazer uma festa de final de ano, tem mesa. Os parentes vão vir de longe e vai ter aniversário de uma tia, de uma sobrinha, de um cunhado, mesa. A igreja está de aniversário, mesa. A família se reúne, mesa. Irmãos, existe um mistério divino na mesa. A mesa, ela nos desarma. A gente chega das nossas batalhas. Quando você senta na mesa, você respira fundo. Você senta ali. Quantos de nós aqui já numa mesa não confessou pecados? Quantos de nós aqui numa mesa já conversou com um amigo e disse: eu estou em crise, eu não consigo crer mais? Quantos de nós aqui que às vezes numa mesa ouviu um conselho de alguém dizendo: vai por esse caminho, e você foi por aquele caminho? A mesa é algo extraordinário, a mesa é algo divino. Quem é mãe e pai, quando você vai orientar os filhos, é aonde? É na mesa. É na mesa. Jesus senta na mesa deles. Jesus era um parceiro de caminhada, agora Jesus está sentado na mesa deles. Os olhos deles se abrem. Eles percebem que é Jesus. Agora ele some. E eles podiam dizer de novo: ah não, agora entrei em crise de novo. Ele sumiu, ele estava aqui, sumiu. Eu não entendia, agora entendo, agora ele some. Mas eles não ficam mais em crise, porque agora o coração deles está ardendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não sabe, mas o seu coração está tão duro, que ninguém sabe, mas dentro de você existe um clamor, dizendo: Deus, quebranta o meu coração. Talvez você está aqui hoje, você é forte, ninguém sabe como você é, você é vitorioso ou vitoriosa, mas dentro de você existe um coração endurecido, clamando e dizendo: Deus, quebranta o meu coração. Nessa noite, Deus quer sentar com você na mesa e dizer para você: eu quero me revelar a você, eu quero ser o teu Pai, eu quero ser o teu Senhor, eu quero sentar com você, eu quero abrir os teus olhos. João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome.
Convide Jesus para entrar na sua casa. Deixe Ele tomar a frente de tudo. Hoje Jesus quer entrar na sua casa. Quinto e último lugar, pode passar para nós. No caminho, levante-se e volte novamente. O texto diz, dos versos 33 a 35, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os outros 11 e outros com eles. De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. A descoberta foi tão grande que não puderam esperar até de manhã, mas retornaram imediatamente a Jerusalém para informar os outros sobre a sua experiência. Eles se levantam rapidamente, eles correm, eles saem de Emaús, eles correm para Jerusalém, eles querem encontrar os outros discípulos e falar o que aconteceu. Antes que os dois viajantes pudessem expor sua experiência, os outros discípulos contaram que Simão também tinha visto Jesus ressuscitado. Tem um texto na Bíblia que diz que Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos e a Simão, Pedro. Ele dá uma ênfase. Simão era um homem cheio de crises, cheio de problemas, e Jesus também se apresenta para eles. Eles então agora correm para Jerusalém. Eles voltam, eles levantam, eles voltam para a comunhão, e agora eles, de uma crise, eles estão radiantes, fervorosos e cheios de fé, porque agora Jesus tocou a vida deles. Jesus alcançou os corações daqueles discípulos. Você lembra de Tomé? João 14, 4 a 6? Muito obrigado. João 14, de 4 a 6. Diz assim: e vocês conhecem o caminho para onde vou. Então Tomé, que era um discípulo, disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez nessa noite Deus está falando para você: volte para o caminho. Volte para o caminho. Volte a testemunhar sobre Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você importante. Tem muitas pessoas que teimam contra Deus. Não vou voltar. Não vou voltar. Não quero saber de Deus. Não vou voltar. Eu quero dizer para você, enquanto você não voltar para o caminho, a sua vida não vai recomeçar. E mais, enquanto você não estiver totalmente no caminho, a sua vida não vai recomeçar. Você vai bater com a cabeça na parede várias vezes. Enquanto você não voltar para o caminho, você vai sofrer. Você vai se dispersar, você vai se perder. Volte para o caminho. Volte a testemunhar sobre Jesus. E para finalizar, pode colocar o título para nós? Recomece no caminho. Para finalizar, eu quero contar duas histórias. A primeira delas, conta-se que um homem, ele morava perto de um charco, uma floresta, e ele trabalhava ali. Ele, a esposa e o filhinho. E ele saía para trabalhar todos os dias e voltava. Aquelas botas, de trabalhador da floresta. E um dia, o filhinho deles sumiu. Procuraram ao redor da casa, não encontraram o menino. Bom, não encontramos, então vamos entrar a floresta dentro. Eles andaram, e durante o caminho tinha as pegadas dele, das botas dele. Sabe onde é que eles encontraram o filho deles? Quando terminou no chão as pegadas das botas do pai. O filho estava naquele caminho ali. E ele parou quando ele não encontrou mais pegadas das botas do seu pai. Você precisa ir até onde estão as pegadas de Jesus. O caminho é Jesus. O caminho é o Senhor Jesus. E para finalizar, Stanley Jones conta uma história de um missionário chamado Buana, lá na África.
Diz que esse missionário, ele entrou numa aldeia para falar de Jesus, passou um tempo lá, e depois ele precisava retornar e sair daquele lugar. E ele saiu daquela aldeia numa floresta e começou a andar, e não conseguia sair da floresta. Andou, e não conseguia sair da floresta. Andou um pouco mais, até que ele encontrou uma outra aldeia. Chegando na aldeia, ele entrou lá, um nativo recebeu ele e ele disse: eu estou perdido, você pode me ajudar? Aquele homem: eu posso te ajudar. Aquele homem pega ele, o nome do missionário era Buana. Aquele homem pega ele e vai à frente dele, andando floresta dentro. E o cara começa a andar a floresta dentro. Passa 1 hora andando, 2 horas andando, 3, 4, 5, 6, 7 horas. Ele não aguentou. Falou: cara, nós estamos andando aqui há muito tempo e a gente não conseguiu sair daqui. Por favor, me ensine como eu saio daqui. Qual é o caminho? Sabia que o nativo falou para ele? Buana, nesta floresta não tem nenhum caminho. Eu sou o caminho. Talvez você está aqui pensando assim: tá, caminho, agora como é que vai ser minha segunda-feira? Para que lado que eu vou? Como é que eu vou? Você não precisa ir para lugar nenhum. Você precisa de um caminho, que é Jesus Cristo. Quando a gente fala sobre caminho, Bíblia, é Jesus. O caminho é Jesus. Você precisa ir por esse caminho. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora. Eu queria orar com você. Talvez você está aqui hoje e você está distante. Você está em crise, você está longe de Deus. Ou você se perdeu no caminho. Hoje Jesus está dizendo para você: recomece no caminho.